André, você analisou de 37 a 42. Nesse período de 37 a 39, ainda teve uma aproximação, porque 39 inicia a Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele entra de fato na Segunda Guerra Mundial em 42, se eu não me engano. Você observou diferenças nessas relações? Tem muitas diferenças. E é bem interessante, tanto é que o livro, como tu disseste, o livro que tem, né, ele está aqui. E eu trabalho na ideia do livro com tempos, né? São 6 tempos que eu observo. Nós temos tempos de aproximações, né, que vão exatamente desse período dos anos 30 até 1937. São tempos de aproximação. Nós vamos ter tempos instáveis, que eu chamo, que é esse período de aproximação, mas que justamente é criado o Estado Novo. Como o Estado Novo ele é muito parecido com o governo de Hitler, nós vamos ter um conflito aí, né? São 2 governos autoritários. Quem está assumindo aqui a diplomacia é o Karl Hitler, né? Ele assume a embaixadora, ele é embaixador do Brasil. O Karl Hitler vem para o Brasil como técnico em economia. Ele, antes de vir para o Brasil, ele estava dentro do Ministério das Relações Exteriores. Ele nunca tinha sido um diplomata fora do seu país. Mas, pela importância que o Brasil tinha nas relações comerciais, ele vem para o Brasil como um cargo técnico em economia. Ele não tem um polimento diplomático que nem os demais, porque ele não tratou muito de questões políticas, ele trata especificamente de questões econômicas. Só que ele vai chegar no Brasil exatamente no momento que Vargas vai decretar o Estado Novo. Então ele chega num contexto instável dessas 2 formas de governo. Ele representa um governo ditatorial e chega num país que está decretando uma ditadura, tá? Então ele acompanha com estranhamento e ele não tem a polidez diplomática que outros colegas dele teriam, porque ele é um economista. Ali vão ter tempos instáveis, porque ele se nota muito bem que ele não sabe muito bem como lidar politicamente, né, e diplomaticamente questões políticas. Se nota pela documentação dele. Então nós vamos ter a proibição do partido, a proibição de partidos, né, em 2 de dezembro de 37, né, logo no Estado Novo, Vargas vai proibir, nesse decreto, todos os partidos políticos vinculados ao Supremo Tribunal Eleitoral. O que a diplomacia alemã entende? Que o partido nazista não está proibido porque ele não está vinculado ao Supremo Tribunal Eleitoral brasileiro. Ele está vinculado à Alemanha, então ele entende que não está sendo proibido. Tanto que nós vamos ter, né, daí tem todas as discussões diplomáticas, vai haver prisões de nazistas, né, vinculados ao partido nazista, então vai ter toda uma questão diplomática envolvendo. Em abril de 38, nós vamos ter justamente a proibição de qualquer partido no Brasil, né? Em abril de 38, então o decreto é proibindo qualquer partido no Brasil. Por quê? Não só a diplomacia alemã, mas a diplomacia italiana, porque o Fácil também funcionava no Brasil. Então nós vamos ter isso para tirar qualquer dúvida. Depois disso eu chamo tempos de tensões, né? Porque isso vai gerando tensões. E nós vamos ter aí nesse contexto, que são tempos de tensões, uma indelicadeza diplomática. A tensão estava grande, o Hitler tinha suas dificuldades de estar tratando esse momento. O Oswaldo Aranha torna-se o ministro das Relações Exteriores, e o Oswaldo Aranha tem uma tendência muito mais próxima dos Estados Unidos. Há uma tensão aí, houve prisão de alemães, né, não brasileiros, porque a diplomacia ela trata especificamente de cidadãos alemães. E cidadãos alemães são aqueles que são ou que imigraram ou que nasceram aqui como primeira geração. A segunda geração não é mais considerada cidadã alemã, porque ela teria que retornar para a Alemanha para ser. Então, houve prisão desses e o Karl Hitler está. E ele justamente diz pro Oswaldo Aranha que ele foi convidado para um baile que ia ser oferecido para o Chile, e ele disse que ele não iria para o baile se cidadãos alemães estavam sendo presos injustamente. Isso acontece, até eu soube de boatos, isso não está no livro,
livro, né? Porque eu não encontrei Sim. comprovação que nessa conversa o Oswaldo Aranha até teria dado um tapa na cara do Karl Ritter. Eu não tive indícios nenhum, o Karl Ritter nunca mencionou isso, eu não tenho registro disso, eu não usei no livro, mas temos isso. Então, essa ação, o Karl Ritter até não considera ela um problema, tanto que ele não vai retratar essa ação logo que aconteceu para os seus superiores, mas o embaixador brasileiro que está em Berlim vai retratar essa para o ministro das Relações Exteriores, vai dizer que houve assim delicadeza e que se o Brasil se negava, se a Alemanha se negava a participar de eventos no Brasil, o Brasil, a diplomacia brasileira ia se negar de participar em eventos na Alemanha. E daí justamente vai ter uma correspondência perguntando para o Karl Ritter se houve algum incidente, daí ele vai contar, né, houve esse incidente, mas a situação entre Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores do Brasil, e o Karl Ritter, que era o embaixador alemão, estão muito tensas. E em junho de 38, o Karl Ritter então vai voltar para a Alemanha para passar as férias, e ele vai ter uma reunião lá, e nesse momento o Brasil não quer que o Karl Ritter volte, né? O Oswaldo Aranha não quer, não deseja, e o embaixador brasileiro em Berlim vai dizer então que o Karl Ritter, né, depois de várias negociações, o Karl Ritter é a pessoa não grata no Brasil, né? E logo posteriormente, então a embaixada alemã vai dizer que o embaixador brasileiro é persona não grata na Alemanha, né? Então nós vamos ter a retirada dos embaixadores, mas as trocas comerciais são intensas nesse momento, né? Nós estamos em 1938, elas são intensas, elas não reduziram. O fato de não ter diplomatas diminuiu as relações políticas, mas não econômicas. E não é com a região sul, né? Como eu sou gaúcha, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Sim. As relações não são com a região sul, que é considerada a região que mais recebeu imigrantes. É principalmente com o Nordeste e o Sudeste que a Alemanha vai ter grandes relações. Então eu chamo esses tempos de tensões, que houve essa grande tensão, mas depois em 39 já começa todo o processo de reaproximação. Nós vamos ter então uma reaproximação, e nesse processo de reaproximação nós temos muito dos militares querendo participar. As relações militares são intensas, tanto em compra de armamentos como tentativa de idas de militares, né? O Dutra quer participar em 39 do dia do partido, né? Que é em 2 de setembro de 39, ele quer participar. Houve toda uma negociação desde novembro, dezembro e janeiro quer dizer, final de 38, início de 39, para o Dutra participar. Então, há toda uma aproximação. Nesse interim, nós vamos ter a participação do filho do Getúlio Vargas, que vai ir para a Alemanha. Eu encontrei nossa historiografia dizendo que a Alemanha tinha oferecido para ele uma bolsa. Estudos, porque ele é médico, para estudar, ficar estudando lá. Mas eu encontro na documentação diplomática alemã, não é bem assim. Na verdade, o representante brasileiro que estava lá, que não era um embaixador nessa época, ele, junto com o Lutero Vargas, vão ir para o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e vão dizer que há um interesse. Então, como o Brasil demonstrou um interesse em o filho do presidente estar estudando na Alemanha, a Alemanha concede uma bolsa para ele. Mas há um pedido para que o filho do presidente receba essa bolsa, tá? A Alemanha não é o primeiro passo da Alemanha, o primeiro passo é do Getúlio. Claro que provavelmente é uma das formas políticas de reaproximação, né, que está sendo. Sim. Em setembro houve essa declaração de pessoas não gratas, então nós temos que ter a reaproximação. Então há toda uma negociação de ter indicado um novo embaixador para o Brasil e um novo embaixador do Brasil na Alemanha. Isso vai acontecer justamente em agosto de 39. Nossa, bem um mês antes do início da Segunda Guerra, né?